Outra parada que a gente falou lá no grupo que eu achei super interessante, cara. Na verdade, o Ayub tinha feito um post sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ele tinha falado um pouco. Na verdade, ele tinha trazido aqui, ó, eixo Y em terabits por segundo. E olha. Cadê? E olha que esse crescimento de volume é ainda pouco. Quando conseguir, escreverei mais sobre a Copa do Mundo na internet. Então ele conseguiu aqui em algum IX, isso aqui é o gráfico de um IX, né, no Internet Exchange, pegar ali no momento do jogo, né, ali depois das 8 ou 9 e pouca provavelmente, foi o momento do jogo. Isso aqui seria o dia anterior, tá vendo? Então ele tava, esse IX aqui tem um tráfego até pequeno, né, 0.6 tera. Então uns 600 mega por segundo, 600 giga por segundo aqui de internet, gigabits. Então no dia do jogo, olha o pico, deu quase o dobro aqui da brincadeira, né? Ele foi quase para 1.2 ali, ó. Então quase dobrou o tráfego, né? Só que, ao mesmo tempo, eu pensei, pô, curioso, né? Deixa eu ver como é que isso aqui tá de verdade, né? Tipo assim, em outros lugares. Então, se você vier na internet aqui, que você colocar IXBR tráfego, você vai cair num lugarzinho aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo adesão, deixa eu ver se por aqui dá pra ver. Agregado, topologia, talvez, vamos ver. Aqui, ó, isso aqui dá. Isso aqui era o quê? Vamos ver o que tinha aqui. É a mesma coisa, eu acho. A mesma coisa, tá bom. Então aqui, na verdade, você consegue conferir ali qual que é o tráfego atual, enfim, passado do IX. O que é o IX? O IX é um ponto de troca de tráfego, né? Então imagina para você que não entende o que é o Internet Exchange. Deixa eu carregar aqui, ó. Imagina que você tem internet, né? Então vamos desenhar aqui a internet. O que seria? A internet, na verdade, a gente não tem como desenhar, porque a internet é uma interligação de um monte de coisa, né? Mas vamos imaginar que você tem aqui, ó, a internet. Então isso aqui é uma nuvem gigante e aqui dentro a internet. O que é a internet, cara? A internet é um monte de redes interligadas, né? Na prática é isso. A internet não é uma coisa. Você não consegue ter baixar a internet e rodar na sua casa offline. Não existe isso, né? Então você vai ter aqui, sei lá, Claro. Por exemplo. Você vai ter aqui TIM. Você vai ter aqui... Opa. A Sparkle, ou a Level 3, por exemplo. Acho que ela mudou de nome agora, mas antigamente era Level 3. Você vai ter diversas outras aqui. Você vai ter a própria Amazon, por exemplo, um data center, mas ele também está na internet, obviamente. Então você vai ter aqui uma AWS, por exemplo. AWS. Você vai ter o Google. Então vamos lá para o Google. Vamos aí. Então você vai ter aqui o Google. E assim por diante, né? Então o que essa galera faz aqui? E você vai ter os usuários, obviamente, que estão aqui embaixo da TIM, da Claro, da Level 3 e tal, que aqui são provedores de internet, aqui são data centers, né? Então aqui eles geram conteúdo, entre aspas, né? Porque o conteúdo tá ali, e aqui são os consumidores do conteúdo, e essa galera se interliga. Então você vai ter aqui um monte de interligação. Então, tipo, a Claro vai falar com o Google porque ela precisa consumir dados do Google. Aí aqui você vai ter a TIM também vai falar com o Google porque ela precisa consumir dados do Google, assim como essa outra que é a Level 3 vai falar com a AWS, vai falar com o Google. Isso tudo aqui acontece. Então eles vão ter interligações, eles vão ter fibra óticas submarinas, fibra óticas aéreas, vão ter via satélite, vão ter uma série de formas de se conectar. Então todo mundo aqui, ó, vai começar a se conectar para que um fale com o outro e formar a internet, né? Então, inclusive, eles vão se conectar entre si, porque você pode ter clientes da TIM querendo acessar alguma coisa que está rodando na rede da Level 3. Ou cliente da Claro que está querendo, por exemplo, você tá jogando aqui na rede da Claro, você está com o seu videogame aberto, e você quer jogar com o seu coleguinha que está na TIM. Você vai ter um chat que é P2P, por exemplo. É muito comum em jogo você ter essa interação P2P, onde você não vai para o servidor, você vai direto para a conexão do seu coleguinha. Inclusive é aí que dá problema com NAT, etc. Mas então você vai ter essa interligação. Então aqui também você vai ter entre a Claro e a Level 3. Então vê que fica um emaranhado sinistro, né? Você vai ter a AWS aqui. Então fica uma ligação full mesh, que a gente diz, né? Então fica todo mundo conectado aqui de alguma forma. E fica sinistro aqui, porque fica realmente poluído aqui, né? E é muito cabo, muita conexão. Então o que a galera fez? Em alguns lugares, porque além disso aqui a gente está falando dos grandões, né? Mas você também tem aquele provedorzinho lá da sua cidade, lá também, que é menorzinho e tudo mais. Então o que o pessoal fez? Isso há muito tempo já existe, né? Eles criaram os Internet Exchanges, né? Que são
lugares onde muitos provedores se conectam. Então, em vez de você ter que lançar lá, imagina, claro, ela vai ter que lançar uma rede de fibra ótica para alcançar onde está o Google, o data center que está o Google, e lá se conectar no Google. Depois ela vai ter que lançar uma outra rede de fibra ótica para ir lá no data center que está a TIM e se conectar com a TIM. Isso em múltiplos lugares, né? Porque eles não se conectam num lugar só. Eles vão se conectar em várias cidades, em vários lugares do mundo. E quando é tipo a Level 3, que é Tier 1, né? Que ela está em todos os continentes praticamente. Não ela diretamente, mas enfim. Você tem níveis ali dentro, né? De provedores. Por exemplo, uma Cogent, uma China Telecom e tal. Eles estão no mundo inteiro. Então, eles são o que a gente chama de Tier 1. Que eles estão em todos os continentes. Então, eles se interligam em várias formas, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, essa rede fica muito louca, né? Então, o que é o Internet Exchange? O Internet Exchange é um carinha que fica aqui. Então, por exemplo, você tem um em São Paulo, você tem um no Rio, você tem um em vários. Se você vier aqui, ó, e clicar nesse negócio aqui, isso aqui são os Internet Exchange do Brasil só. Tá vendo? Aqui são os mantidos pelo NIC-BR, que é quem mantém esse tipo de coisa aqui no Brasil, a infraestrutura de internet no Brasil e tal. Brasil, América Latina e tal. Mas você também tem os particulares, tipo Equinix, tem alguns data centers que tem ponto de troca de tráfego interno particular. Tá? Provedores também fazem isso e tal. E o que isso aqui é na prática? Ele é um ponto geográfico, então ele vai ficar provavelmente num grande centro. Então aqui no Rio, por exemplo, ele fica lá no centro do Rio, tem alguns outros em outros lugares. Né? Tem parceria com a Equinix, que é um data center e tal. Então você vai ter aqui, por exemplo, o X, Internet Exchange. Então o que acontece? O Google, ele é um cara de conteúdo, então ele vai colocar um servidor de cache dele. Opa, fiz merda. Então ele vai pegar um servidorzinho de cache dele, vai colocar aqui dentro e vai ligar uma fibra lá na infraestrutura dele para alimentar esse servidor. A AWS, ela não tem conteúdo desse jeito, mas imagina o Netflix, todo mundo vai seguir a onda do Google. A AWS, ela vai ter interesse em se conectar aqui, porque vai ter o Google, vai ter uma galera aqui dentro. Então eles vão se conectar aqui. Ao mesmo tempo, por exemplo, vamos apagar essas conexões aqui para vocês entenderem melhor. Essa galera toda aqui, ela... vamos pensar o quê? Em vez de eu ter que ir lá no Google me conectar com ele, vou me conectar no Internet Exchange, porque além do Google, eu já vou pegar conexão com mais de um monte de gente que está ali. Então é muito mais vantagem eu fazer isso do que eu me conectar diretamente. Isso não impede que eu me conecte diretamente ao Google, mas é mais vantajoso, é mais um ponto lá para redundância, né? E eu vou ter muito mais coisa, porque além do Google, da AWS e tal, todo mundo que está aqui, eu também vou ter lá o provedor XYZ de bairro lá que vai conectar aqui. Então eu vou ter, sei lá, sei lá, GatoNet aqui, ó. Vou botar GatoNet. Aí não quer dizer que o cara tem que ter algumas. Não é qualquer um que chega lá e conecta um cabo, né? Ele tem que ter registro, tem que ter ASN, tem que ter uma série de coisas, mas ele também vai se conectar aqui. Então você vai ter um monte de gente conectada e ele vira um ponto de troca de tráfego gigante. Então você vai conhecer várias redes. Então isso aqui forma a internet, né? De uma maneira ou de outra. É assim que a internet é formada. Botei net. Tá? Então, por que essa explicação? Para vocês entenderem o que é esse tráfego todo. Então, quando você vê o EX lá, é toda essa galera aqui trocando tráfego. Então, desde o usuáriozinho aqui da TIM, que está querendo acessar lá o jogo que está passando no YouTube, então ele vai vir por esse caminho aqui, vai passar aqui, vai para o Google. Ou, se ele estiver acessando um vídeo que está gravado, ele vai parar aqui dentro, porque no Google vai ter servidores aqui dentro que vão cachear esse vídeo, né? Então, ele vai brincar dessa forma, né? Então, todo esse tráfego vai passar por esse X. Então, realmente é um tráfego monumental. Então, a gente pode ver, se a gente pegar aqui, por exemplo... Vamos tentar achar Rio de Janeiro aqui, ó. Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Se a gente for ver o tráfego do Rio de Janeiro, ó, geralmente está dando pico de 5 teras, né? Então esse aqui é o tráfego agregado, é claro, soma tudo ali. Mas ele está dando um tráfego de 5 teras, e são 5 terabits por segundo, né? Então é muito tráfego. E não é muito assim, tipo, extremo. É bastante tráfego pro padrão que a gente está acostumado em casa e tal, até empresas de pequeno porte. Mas se você pegar, por exemplo, São Paulo, aqui ainda não é São Paulo capital, né? Mas aqui ó, já está batendo 50 gigas, ó. Isso aqui é Campinas, só Campinas ali, o Internet Exchange de Campinas, tá batendo 50 gigas por segundo. Aqui nesse momento, ó, ele tá chegando na faixa dos 40, quase 40 gigas por segundo, ó, nesse momento que a gente está falando. Né? Você vê ontem ali no jogo da Copa, ele teve um picozinho aqui, ó, mas não muito também. Tá vendo? A média aqui, ó, na faixa dos 40, ele chegou ali nos 50. Então não é tanto que seria esse aqui, ó, tá vendo? Chegou a 50 e pouco. Se você pegar São Paulo mesmo, São Paulo capital, ó, você vai ver que ele chega a 30 terabits por segundo, tá vendo? E por curiosidade, aqui a curiosidade que eu tive de checar, né? Se você for ver, aquele que o Ayub mostrou lá no print, ele teve um pico enorme na hora do jogo da Copa, na hora do jogo do Brasil. Mas aqui o de São Paulo não. Tá vendo? Então, quer dizer, ali aconteceu alguma característica ali de tráfego que fez com que esse tráfego passasse para o Internet Exchange. Nesse caso aqui, ele não passou pelo Internet Exchange, ou se ele passou, ele sobrepôs algum tráfego que geralmente é comum, né? Então a galera deixou de assistir alguma coisa e foi assistir o jogo, por exemplo, né?
Pode ser o caso também. E aí não teve um grande aumento. Eu sei que teve gente pra caramba. Na hora, eu não assisto o jogo, geralmente, eu não sou muito fã. Na verdade, eu não tenho muita paciência pra assistir jogo. Eu sou mais de jogar do que assistir. Então, jogo, mas não assisto. Mas minha esposa foi ver ali como é que tava, que a galera começou a gritar aqui ao redor de casa. Foi ver, será que teve gol e tal? E quando ela abriu ali pelo celular rapidamente, tinha 15 milhões de pessoas assistindo a Cazé TV, sabe? Então, enfim, então realmente um tráfego muito grande. Só que ele não escoou pro PTT, né? Então ele veio de alguma outra fonte, veio de links diretos, links de dados, etc, né? Então você tem aqui, então só pra você ver aqui, um dia típico em São Paulo ali, quando você chega no horário de pico, que é por volta das 8 da noite, que esse horário de pico é o quê? É quando tá todo mundo em casa consumindo internet, né? Então você teria aqui por volta de 30 terabits por segundo, é bastante coisa, né? Mas você tem pontos de troca de tráfego no mundo, se eu não me engano, Amsterdã, não lembro agora qual, que chega. Tem picos maiores do que esse, né?